Boa noite, pessoal. Estamos juntos aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia, dando continuidade à nossa semana. Eu estou esperando você chegar por aqui. Vou deixar registrado aqui qual é o texto que nós vamos olhar. Marcos 10, nós vamos fechar o capítulo 10 de Marcos hoje, ok? É um dos maiores capítulos do Evangelho de Marcos, né? 32 até o 52. Então, estou aqui aguardando por sua chegada. Fala, Serginho. O meu brother aí, Serginho Neto, presente. Olá, Arnaldo Jordão. Beleza, cara? Bem-vindo. Olá, Simone. Bem-vinda. Hoje eu vou gastar um tempinho a mais aqui, cumprimentando o pessoal, falando oi, porque ontem com a live compartilhada não deu pra gente ter essa interação, né? A live fica travando, a gente teve que tirar o compartilhamento, mas hoje a gente compensa isso, beleza? Então, bem-vindos. Vamos lá, aguardando a turma chegar. E aí, tá quente por aí? Aqui tá 32 graus, hein? Calorzão. Calorzão. Fala, Gustavo. E aí, meu brother? Senti tua falta aí, cara. Tudo bem por aí? Ah, você estava ontem aí, né? Tá vendo? Eu não vi o pessoal que estava ontem aí. Olá, Eloá, tudo bem? Bem-vinda. Olá, Sônia Churco, bem-vinda. Abraço para o Zé Churco aí com você. Hoje eu vou compensar aqui as saudações de ontem, que não rolaram. Mas ontem foi muito boa, né? A live com o Pedro, apesar, eu que avisei, né? Eu não sei por que isso é assim. Essa live aí compartilhada, depois dos 30 minutos ela começa a travar e não é coisa da internet em si, sei lá, que tá na casa da gente, né? Eu não sei se é o tráfego, sei lá o que acontece. Mas toda vez que eu participei de lives compartilhadas foram assim. Olá, Giovanni, bem-vindo. Olá, Norma. Genaíne e João, bem-vindos também, muito bom ter vocês todos aqui com a gente. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 10 de Marcos. Pega aí, ó, que você vai ver o que o Gustavo está falando aí. Aqui está quente, mas vento forte, hein? Amém, isso aí, Gustavo. O negócio é ficar na brecha mesmo, muito bom. Aqui não tá ventando não, aqui tá calor e tá abafado, sem vento. Fala, Ian, boa noite, cara. Entrou ontem ou não? Ontem eu não tô sabendo quem entrou, quem não entrou, então se você entrou ontem, avisa aí. Falou, ontem eu tava aqui também. Olá, Ana Kelly, meninas, beijo pra vocês. Olá, Cristina, bem-vinda também. Boa noite. Vamos lá, semanas passando rápido, hein? Quarta-feira já, amanhã já é a última live, penúltima, né? A última no sentido de exposição, na sexta já tem pergunta. Sexta eu acho que vai rolar um monte de pergunta aí, hein? Ah, que bom, Cristina. Entrou. Joia, Norma. Pois é, foi legal ontem, né? Eu também achei legal. Fala, Maristela, bem-vinda. Você não entrou ontem, Ian? Que pena, ontem a minha live foi junto com o Pedro. Batemos um papo aqui. Tchau, Paty. Vai na paz. É isso aí. Vamos lá, aguardando a turma. Se você está aqui participando da live, você é de Valinhos, hoje nós vamos começar os reencontros da nossa comunidade missional, hein? Lá na casa da Brígida. Dá uma checada aí nas publicações aqui do Instagram da CPV que você tem lá o convite para estar juntos lá.
você bem vindo lá com a gente também. Porque a chave não roda. Tá. Muito bem, vamos aguardando aqui mais um pouquinho o pessoal ir chegando. Que bom. Legal, Ana Kelly. Legal pelo feedback. E aí, cadê esse povo? Esse calorzão que tá agora, a turma tá na piscina, né? Em vez do povo vir aqui pra live, o povo vai pra piscina. Isso, quem mais que tá chegando por aí? A Márcia, olá Márcia. Márcia Amaral tá chegando por aí com a gente também. Bem-vinda. Já já acho que a Suzy entra aqui também. Fios e Afins, Márcia Amaral Interior. Turma tá tudo aqui, ó. Eita, nós, hein? Coisa boa. Ó o Miraca aí. Fala, grande Marcos. Pessoal de João Pessoa marcando aqui presença. Chegando aí os Miracas, a Norma já tá por aí. O pessoal vai chegando. Então, vocês gostaram da live de ontem? Apesar das travadas, deu para aproveitar. Olá, João. Entrou separado a Genaíne? A live é melhor que a piscina. Ana Kelly, tomara, viu? Sei não. Para muitos acho que não, viu? Fala, João. Esse cara é o único que me chama de reverendo. Opa, tá no trabalho ainda? A Janaíne já tá aqui também, viu? Então que bom. Fala um oi pra ela aí, ó. Fala, oi amor, tô no trabalho, hein? Já tô em casa. Isso aí, vai ouvindo aí, João. Oi, Márcia. Travar é normal, eu sei que é, infelizmente, né? Isso aí, João. Viu? Isso aí que é um discípulo obediente, ó. Vou falar, viu? Vocês aprendem com o João aí, ó. Muito bem, quem que tá faltando por aqui? Tô sentindo falta de alguns ainda, ó. Cadê a Sônia Casais, que não entrou ainda? Ah, que bom. Ué, você não tá me ouvindo não, Márcia? Você me deixou no mudo aí, pô. E aí, mas quem participou da live de ontem aí? O que vocês acharam mais legal na live? Aproveita aí para ir pegando sua Bíblia, seu material de anotação. Marcos capítulo 10. Ontem nós falamos, baseado aí no encontro de Jesus com as crianças, depois o encontro de Jesus com o jovem rico, depois a conversa de Jesus com os discípulos. Não é culpa dos meninos não, João. Não é culpa deles não. Aqui o Yuri joga bastante, mas ele paga a internet dele. Eita! Ele paga a internet dele. E na hora da live eles não estão jogando não. Não é essa a causa, é outra causa. Travou muito. Deixa eu ver aqui o que
Legal, Ana Kelly, legal. Joia, Cristina, foi bom rever o Pedro, né? Foi um papo bem gostoso, né? Bem descontraído, bastantes insights, né? Da palavra, do Espírito para o coração da gente, foi muito bom. Mas é isso aí, gente, então vamos lá. Estou aqui sentindo falta de alguns que não entraram, mas devem estar entrando por aí, mas a gente vai caminhar. Então, logo após aquela conversa de Jesus com os discípulos, onde ele explica para eles que a entrada no reino e a presença no reino tem a ver com a atuação do Pai, né, nos adotando e nos trazendo para a família pelo seu poder, nos tornando seus filhos e filhas, então partes, né, do reino de Deus. Jesus, ele passa novamente a falar a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Esse é um ponto muito importante, porque a gente precisa entender que para ser filhos, para sermos recebidos pelo Pai como filhos, como nós vimos ontem falando das crianças, né? Isso não é um automático, ok? Não é meramente porque nós fomos criados que Deus nos recebe como filhos. Quem é que Ele recebe como filhos? Quem são seus filhos e filhas? Quem são as suas crianças que devem ser recebidas no reino, que acolhem o reino como crianças? Aqueles que compreendem aquilo que Jesus Cristo fez em favor deles através da sua morte e através da sua ressurreição. Ou seja, a maneira de você entrar no reino, a maneira do Pai te adotar no reino, a maneira do Pai colocar você dentro do reino, como parte da família, teve um preço, e o preço foi esse pago por Jesus. Então, é muito interessante que logo depois de toda essa discussão que vem anteriormente ao Evangelho, no Evangelho de Marcos, sobre a entrada no reino, sobre ser filho e filha, sobre nós acolhermos o reino como uma criança, ok? Jesus vai falar a respeito da sua morte, Jesus vai falar a respeito do seu sacrifício. O texto diz assim: sucedeu, verso 32, sucedeu que estavam no caminho subindo para Jerusalém, Jesus à frente os conduzia, os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que aconteceria. Veja, ele está falando isso só com os 12. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias ele ressuscitará. Então essa é a terceira vez que Jesus fala a respeito do que iria acontecer com ele, para que a realidade do reino de Deus se tornasse efetiva, consistente, permanente, para aqueles que o viessem a abraçar, o viessem a receber. O caminho disso é o caminho do sacrifício realizado por Jesus Cristo, ok? Deixa eu ver aqui, entraram mais algumas pessoas. Eu não quero perder. Ainda tem algumas colocações aqui sobre ontem, quando vocês falaram sobre as crianças e vocês colocaram experiências que estão vivendo. Sim, legal. Pode ser o IP que você fica usando, pode estar sobrecarregado. Talvez, Giovanni. Mas eu não sei, porque eu já participei de outras lives, sempre acontece isso, eu já vi outras pessoas reclamando sobre isso também. A Sônia Casais chegou aqui, ó, que bom, Sônia, estava sentindo a sua falta. A Ana Cruz também entrou por aqui, muito bem-vinda, Ana. Muito bem, então veja, é importante a gente perceber isso. Jesus está falando pela terceira vez com seus seguidores sobre a sua partida, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. O texto, a primeira vez que Jesus fala sobre isso, o texto de Marcos deixa claro para a gente que Jesus não estava falando por intermédio de parábolas, ele estava falando claramente sobre a sua prisão, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Mas os discípulos tinham a sua mente fechada para essa realidade, porque eles talvez tivessem ouvido várias vezes Jesus ensinando sobre parábolas e eles ainda estivessem entendendo que aquilo era uma fala misteriosa de Jesus, uma parábola, ok? Que eles deveriam decifrar, deveriam entender. O fato é que eles talvez tivessem travados com relação a essa revelação por causa da perspectiva que eles possuíam a respeito de quem era o Messias e a respeito da obra do Messias, do que é que o Messias veio realizar, o que é que o Messias veio fazer. A gente percebe isso, por exemplo, nesse texto, logo em seguida. Veja, Jesus acabou de falar
a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição. Eles estão indo para Jerusalém. Jesus acabou de dizer que quando eles chegarem em Jerusalém, ele seria entregue, né, pelos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, e ele seria condenado à morte, seria entregue aos gentios, que são os romanos aqui, queriam então torturá-lo e matá-lo, mas que a boa notícia era que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas os discípulos ouviram isso e não entenderam nada. Olha o que eles pedem para Jesus. A partir do verso 35, foi então que Tiago e João, ou seja, foi então, Jesus acabou de falar da sua morte e da sua ressurreição, do que ia acontecer com ele quando ele chegasse em Jerusalém, e olha o que acontece. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: Mestre, desejamos que nos concedas o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: que quereis que eu vos faça? Olha o pedido deles. Ao que rogaram: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, Jesus está falando da morte dele, Jesus está falando do que ele vai sofrer, Jesus está falando que ele é o Messias e que ele está chegando na cidade do Messias, em Jerusalém, e que Jerusalém não iria acolhê-lo, os líderes religiosos não iriam acolhê-lo, os mestres da lei, juntamente com os fariseus, iriam condená-lo à morte, iriam entregar nas mãos dos romanos, ele iria sofrer horrivelmente, iria ser crucificado, morrer. No terceiro dia ele iria ressuscitar, e Tiago e João estão pensando na glória que ele vai ter como Messias. Eles estão pensando em Jesus ainda como um Messias político, eles estão pensando em Jesus ainda como alguém que vai chegar em Jerusalém e vai ser reconhecido como um rei político, um rei temporal, que vai ser admitido então pelos os líderes religiosos e vai ser reconhecido como o Messias, como o rei da linhagem de Davi, e que iria começar então o seu governo sobre o povo de Israel. E o que eles querem é honra, eles querem sentar um à direita e outro à esquerda, na glória de Jesus, ok? Na glória de Jesus. Ou seja, eles estão com a mente deles totalmente tomada, totalmente tapada pela realidade dessa presente era má. Eles não entenderam o ministério do Messias, eles não entenderam o que Jesus como Messias tinha que realizar, tinha que fazer para poder estender o reino de Deus a todos como filhos e filhas, para que pudessem recebê-lo como crianças. E aí Jesus pondera com eles, verso 38, não sabeis o que estáis pedindo? Veja, Jesus diz, não saber. Eu fico imaginando Jesus, ele diz, cara, eu estou acabando de falar para eles aqui que eu vou morrer, e os caras estão pensando em poder, eles estão pensando em serem primeiros ministros do meu reino, eles estão pensando em um sentar à direita, outro à esquerda, eles estão pensando em receber glória. Eu estou falando para eles do caminho que eu vou ter que passar para que eu possa me apropriar dessa glória, e eles estão com a mente deles apenas pensando no poder temporal, num poder político. E aí Jesus diz para ele, vocês podem beber do cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Aqui Jesus está usando metáforas, ok? O cálice que ele está para beber é o cálice do sofrimento. O batismo que ele está para ser batizado é a morte dele na cruz, ok? O sepultamento dele, certo? Então, o cálice tem a ver com o sofrimento dele. Tudo que ele ia passar sofrendo, ser crucificado, e o batismo que ele seria submetido é a morte dele, ok? Ele ser deitado no túmulo, né? Ele ser levado para o túmulo. Então ele pergunta, vocês estão prontos para passar por isso? E eles responderam, podemos. Podemos, ou seja, eles não tinham entendido nada do que Jesus estava falando, eles não estavam entendendo que isso aqui tinha a ver com a morte de Jesus, ok? O que eles estavam entendendo é que Jesus ia receber o reino de Deus. Ele é o Messias, ele vai chegar na cidade de Jerusalém, ele vai ser reconhecido como rei, e nós queremos ter autoridade e poder do lado dele. E aí Jesus faz dá uma palavra profética para eles. Ele diz assim, sim, bebereis o cálice que eu bebo, e de fato recebereis o batismo com que eu sou batizado. Em outras palavras, ele está dizendo para eles. Eles responderam sim, sem entender o que Jesus estava falando sobre cálice e batismo. Mas Jesus confirma, ele diz, sim, vocês realmente vão
beber o cálice que eu vou beber, ou seja, vocês como meus discípulos também vão sofrer, também serão perseguidos, também serão judiados, ok? E vocês vão receber o batismo que eu estou para receber, ou seja, vocês vão também morrer por causa do evangelho, também morrer por causa de mim. Isso é verdade. No entanto, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Então, Jesus diz, ó, vocês vão participar realmente daquilo que eu vou participar, não agora, ok? Não agora, mas vocês vão, de fato, sofrerem por causa do evangelho, serem perseguidos por causa do evangelho, por causa do meu nome. Vocês vão morrer por causa de mim, por causa que vocês são meus apóstolos, meus servos. Essa palavra de Jesus é uma palavra que se cumpriu. Todos os apóstolos, os 12, menos João, morreram, foram mortos, ok? João morreu de velhice, isolado em Pátimos, mas todos os demais apóstolos morreram, foram mortos, ok? Por causa do testemunho do evangelho, por causa do testemunho de Jesus. Mas Jesus disse para eles, só que essa decisão de quem vai sentar à minha direita e quem vai sentar à minha esquerda na glória, não cabe a mim. Isso já está definido, ok? Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quem preparou esses lugares foi o Pai. Então Jesus diz, eu não posso conceder isso, porque isso já é definido pelo meu Pai. Aí acontece algo muito interessante. No verso 41 diz assim, assim que os outros 10 ouviram esse assunto, ou seja, assim que os outros 10, porque aqui quem está pedindo é Tiago e João, assim que os outros 10 ficaram sabendo o que Jesus estava discutindo com Tiago e João, eles ficaram indignados contra Tiago e João. Agora, por que você acha que os outros 10 ficaram indignados com Tiago e João? Num primeiro momento, a gente pode pensar, eles ficaram indignados porque eles falaram, nossa, onde já se viu? Jesus está falando a respeito da morte dele, Jesus está falando que vai chegar em Jerusalém e ele vai morrer, ele vai ser sacrificado, ele vai apanhar, ele vai sofrer, depois vai ser crucificado, vai ficar morto, daí 3 dias só que ele vai ressuscitar. Jesus está falando da partida dele e os caras estão querendo receber de Jesus glória, um sentar à direita, outro sentar à esquerda. Pô, que falta de sensibilidade. Não é isso com isso que eles estão indignados. Sabe com que eles estão indignados? Eles estão indignados, os outros 10 estão indignados porque os 2 pediram isso para Jesus antes dos demais pedirem. Na verdade, todos eles queriam a mesma coisa. Todos eles ainda não tinham entendido que o reino de Deus não é dessa realidade, não tem a ver com essa presente era má, não tem a ver com você ter status, você ter nome, você receber honras, você receber reconhecimento, você receber poder dessa presente era má. O reino de Deus é uma realidade do céu que invade essa presente era má e traz novas perspectivas para a nossa vida. Uma nova posição, uma nova postura de vida que começa em nós e que se manifesta através de nós, através do serviço, através da entrega, através do sacrifício, assim como Jesus estava fazendo. E como é que nós sabemos que os 10 estavam indignados com o pedido dos 2, porque eles pediram isso para Jesus antes de qualquer outro dos 10 pedirem? Na verdade, todos os 12 queriam a mesma coisa, cada um sentar à direita e à esquerda, que são as posições de maior autoridade dentro do reino, né? O rei senta no meio, um ministro à direita, um ministro à esquerda, representando então ali aqueles que têm a autoridade máxima no reino. A gente sabe que é isso que eles querem por causa da resposta de Jesus. Veja só o que acontece a partir do verso 42. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou. Então, ele parou de falar só com os 2, Tiago e João, e ele chamou os 12 e ele os orientou. Veja a orientação que Jesus dá. Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. O que eles estão pedindo está baseado nisso. Eles têm o conceito dos governantes das nações. Eles estão na cabeça com a ideia de serem pessoas que vão dominar e que vão exercer
poder sobre os demais. Mas aí Jesus traz um princípio do reino, um valor do reino. Ele diz assim: contudo, não é assim que ocorre entre vós. Então preste atenção nisso, isso é muito importante. Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações, ou seja, nós seguidores de Jesus, nós discípulos de Jesus, não somos considerados governantes das nações. A proposta do reino de Deus nunca foi tão importante a gente dizer isso com toda a clareza possível, irmãos e irmãs. A proposta do reino de Deus não é um projeto político, não é um projeto de política, não é um projeto político de direita, não é um projeto político de esquerda, não é um projeto político de centro, não é. O reino de Deus não tem nada a ver com a política. Não tem nada a ver com propostas políticas. O reino de Deus tem a ver com a presença do Espírito Santo de Deus vivendo em nós e operando através de nós como igreja, como povo de Deus, em todas as dimensões, em todas as esferas da sociedade. Com isso eu não estou dizendo que um cristão não possa estar presente na política, eu estou dizendo que um plano político não é a agenda do reino de Deus. A agenda do reino de Deus é a agenda da redenção, é a agenda da cura, é a agenda da libertação, é a agenda da graça, é a agenda da misericórdia, é a agenda da bondade, é a agenda da entrega. Jesus diz isso claramente nos versos 43 em diante. Ele diz assim: contudo, não é assim que ocorre entre vós. Olha só, contudo, não é assim que ocorre entre vós. Entre vós quem? Entre os seguidores de Jesus, entre os cidadãos do reino, entre aqueles que representam a presença do reino de Deus aqui. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo. Olha, essa é a agenda do reino. O que Tiago e João querem é serem importantes, é mandarem, estarem à direita e à esquerda para terem pessoas debaixo deles que façam aquilo que eles vão mandar que eles façam. E Jesus diz: no reino de Deus, quem senta à direita, quem senta à esquerda, quem senta no centro, aquele que está no poder, aquele que tem autoridade, ele exerce o seu governo e o seu reinado com um coração e uma atitude de servo. Entenda isso. No reino de Deus, você é um rei com um coração de servo, e você é um servo com um coração de rei. Você deve reinar com um coração de servo, e você deve servir com um coração de um rei. Essa é a perspectiva do reino de Deus. Ele diz: e quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se dispõe a ser o escravo de todos. Então, a agenda de Jesus, queridos e queridas, não é a agenda que a gente vê sendo disputada nessa presente era da maldade. Não é. A agenda de Jesus não é a agenda que nós vemos sendo divulgadas por políticos, por partidos, ok? Por pastores que estão defendendo ideologias políticas. Eu amo esses meus irmãos, mas eles estão completamente errados. Eles perderam o rumo do evangelho. O evangelho do reino não é comida nem bebida, diz o apóstolo Paulo. O evangelho do reino tem a ver com a presença do Espírito Santo de Deus vivendo em nós e reinando através da nossa vida, e o seu reinado através de nós se manifesta por intermédio do nosso serviço ao mundo quebrado, doente, machucado, ferido, desgraçado. A gente manifesta o poder do reino com misericórdia, com amor, com cura, com perdão, com generosidade. Essa é a agenda do reino, sendo escravo de todos, sendo servo de todos. E o que Jesus está pedindo para os discípulos, ou está orientando os discípulos aqui, não é, eu acho isso tremendo na vida de Jesus, não é algo que ele está dizendo para você fazer ou para eu fazer que ele mesmo não tivesse feito. Veja, o rei soberano, o rei dos reis, o senhor dos senhores, governou assim, viveu assim, reinou assim. Aquele que é maior se fez menor, aquele que é o primeiro se fez o último.
No verso 45 ele diz: portanto, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bem-vindo ao reino. Esse é o reino de Deus. Você quer ser um seguidor de Jesus, você se diz uma seguidora de Jesus, então você precisa entender que o caminho de Jesus é o caminho da cruz, é o caminho da entrega, é o caminho do sacrifício, é o caminho de se fazer servo dos servos. A igreja, para ser luz nesse mundo, ela precisa se tornar serva do mundo. A igreja, para ser sal nessa terra, ela precisa ser serva das pessoas. Os pastores precisam entender que a igreja não tem a ver com projetos pessoais para os seus próprios dos seus próprios ministérios, para o seu próprio sucesso. O reino de Deus não é isso. O reino é de Deus. Quando nós somos colocados numa posição de autoridade no reino, nós somos colocados nessa posição para a gente servir as pessoas, não para mandar nas pessoas. Não para exigir que elas sejam instrumentos para os nossos projetos pessoais. Quando no reino de Deus nós somos colocados numa posição que nos dá acesso a grandes recursos, e Deus não tem problema com a gente ter grandes recursos, ok? Ele nos coloca para ter acesso a grandes recursos, para que a gente tenha mais para socorrer as pessoas. Não para que a gente tenha mais para nós mesmos, mas para que a gente tenha mais para socorrer as pessoas. Essa é a agenda do reino. E aí o texto termina com esse encontro de Jesus com Bartimeu. E Bartimeu aqui é esse cego que Jesus cura, porque ele insiste diante da sua necessidade. Bartimeu, para mim, é um exemplo aqui disso que Jesus acabou de dizer, de que no reino de Deus, o rei, o maior, recebe autoridade para servir as pessoas que necessitam. É muito interessante como esse texto de Marcos 10 é fechado. Então o texto diz assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Então, olha que exemplo. Jesus, ele está indo para Jerusalém, ele está com essa conversa com os seus discípulos, onde eles querem ter status, eles querem ser as pessoas mais importantes, eles querem ter autoridade para governar, para que as pessoas possam servi-los. E Jesus então diz para eles: olha, isso é assim na agenda do mundo, isso é assim na agenda dessa presente era má, na agenda do reino isso não funciona assim. Na agenda do reino, quem é maior, ele é maior para poder servir os menores. Quem tem mais, ele tem mais para poder ser generoso e socorrer aqueles que não têm.
E aí Jesus se coloca como exemplo nisso, porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido. Se tinha alguém ali que merecia ser servido, esse alguém era Jesus, mas Jesus diz, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí então ele está saindo de Jericó, ele está indo para Jerusalém, e o que Jesus faz? Ele para por um mendigo, ele para por um cego, ele para por alguém que não pode servi-lo, ele para por alguém que não pode lhe dar nada, ele para por alguém que não pode lhe dar honra, ele para por alguém que não pode lhe dar glória, ele para por alguém que tem necessidade, porque o Filho do Homem veio para isso, o Filho do Homem veio para servir o mundo com a cura de Deus, com a vida de Deus, com a generosidade de Deus, com a liberdade de Deus, com a libertação de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus. O Filho do Homem veio para isso, o Filho do Homem veio para morrer, para que você e eu e cada ser humano pudesse ter vida, pudesse ser como as crianças que têm a liberdade de vir até Jesus e serem recebidas por Ele e não barradas pelos discípulos. Preste atenção, o texto que nós começamos com as crianças mostra que as crianças queriam vir até Jesus e os discípulos queriam impedi-las de vir a Jesus. Bartimeu quer vir a Jesus e as pessoas, as multidões, os discípulos de Jesus querem impedir Bartimeu de vir até Jesus. Por quê? Porque crianças não têm nada para oferecer para Jesus e um cego não tem nada para oferecer para Jesus. Essa é a mentalidade dos discípulos. Infelizmente, essa é a mentalidade da igreja. Muitas vezes a gente só quer saber de pessoas que podem dar alguma coisa para a igreja. Mas Jesus nos chamou como seus discípulos para que a gente, como Ele, possamos nos dar para os outros, não receber deles, nos dar para os outros, dar para aqueles que não têm nada para retribuir para nós, dar para aqueles que não têm nada a devolver para nós, trazer as crianças para dentro do reino, deixá-las tocar em Jesus, não impedir um cego de chegar a Ele. Então esse cego continua gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão diz, cala a boca, fica quieto, ele é o Messias, ele tem coisa mais importante para fazer, agora ele vai se encontrar ele está indo para Jerusalém, ele vai se encontrar com os líderes religiosos, ele vai se encontrar com as pessoas importantes da nossa nação. E Jesus para por um cego. Por quem nós temos parado? Por quem você tem parado? Pare por uma pessoa. Pare por alguém da sua casa. Pare por alguém do seu trabalho. Pare por alguém no mercado. Pare por alguém na praça. Pare por alguém. Pare por alguém. De preferência, pare por aqueles que não poderão te retribuir em absolutamente nada. Muitas pessoas conversam comigo sobre essa perspectiva do poder do reino, do qual eu falo, da cura e etc. Mas sabe o que é mais importante? Cura e todo o poder do reino se manifestam através da vida de pessoas que entenderam que elas são servas daqueles que necessitam. Poder, cura, poder, manifestações é só uma consequência de nós pararmos por amor em favor de alguém. Se você começar a parar em favor de alguém, o reino vai se manifestar através de você, o reino vai fluir através de você. Jesus parou por aquele cego e disse, venha, traga-o aqui, vem aqui. O pessoal disse, tenha bom ânimo, vai lá, ele quer falar com você. Bartimeu jogou a capa de lado e ele foi até Jesus, e Jesus disse para ele, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu volte a ver. E o que aconteceu? Vum! O reino, o poder do reino fluiu de Jesus para aquele homem. Jesus diz, vá em frente, ou seja, enxergue, não é o que você quer, enxergue. E ele enxergou, ele passou a enxergar, e aí ele passou a seguir Jesus.
Porque isso é tudo que Jesus, tudo que interessa a Jesus. Que nós nos tornemos seus seguidores, seus discípulos. Pare por alguém e o poder do reino vai fluir de você. Ele vai fluir em amor, ele vai fluir em cura, ele vai fluir em bondade, ele vai fluir em generosidade, ele vai fluir em libertação. Pare por alguém e o poder do reino que Deus colocou dentro da gente, através da presença do seu Espírito, vai fluir de nós como rios de água viva. Nós vamos dizer para as pessoas: vá em frente. E a vida delas serão mudadas, serão transformadas. Mas você entende? Nós temos que parar pelas pessoas. Nós temos que parar pelos cegos. Nós não podemos impedir as crianças de virem. Nós não devemos nos interessar apenas pelos jovens ricos. Essa história em Marcos 10 é contrastante com a história do jovem rico que nós falamos ontem. Aquele homem cheio de riqueza vai até Jesus. Veja, Jesus não impede dele chegar nele, ele tem riqueza, não tem problema, você não precisa ser pobre para chegar em Jesus. Aquele homem tinha riqueza e ele chegou até Jesus, mas aquele homem era preso pelas suas riquezas. E ele não consegue ir em frente. Ele recebe do amor de Jesus. O texto diz Jesus citando o amor. Ele recebe do amor de Jesus, mas ele não consegue ir em frente. Ele vai embora, ele se distancia, cabisbaixo, triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Mas Bartimeu tem uma capa, é o que Bartimeu tem. E quando Jesus diz para ele, quando a multidão diz para ele: vai lá, ele está te chamando, Bartimeu não leva a capa, Bartimeu joga de lado a capa. Tudo que ele tem é uma capa. E ele joga fora a capa. Ele faz aquilo que aquele jovem rico não teve a coragem e a capacidade de fazer. E porque ele vai até Jesus, nessa disposição, Jesus, a vida do reino que está em Jesus, flui de Jesus. Jesus diz: vai em frente. A tua fé te salvou. A palavra salvar aí é a mesma palavra para curar, porque na teologia do Novo Testamento, na teologia bíblica, a salvação é uma realidade integral. Jesus curar uma pessoa inclui a perspectiva dessa pessoa estar recebendo uma dimensão de salvação. A dimensão total da salvação acontece na vida de Bartimeu quando, depois que ele passa a enxergar, ele passa a seguir a Jesus. Você viu que Bartimeu fez aquilo que o jovem não fez. Jesus disse para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. O jovem não conseguiu abrir mão de nada do que ele tinha. Jesus não disse nada para Bartimeu, mas quando disseram para ele: vai, o mestre te chama, Bartimeu jogou fora a capa. O jovem rico não segue Jesus, Bartimeu volta a ter vista e segue a Jesus. Quando a sua vista é recuperada, ele não pensa assim: uau, agora eu posso enxergar, eu posso voltar para o meu trabalho, eu posso voltar para as minhas coisas, eu posso voltar a me interessar pelas minhas próprias coisas. Não, ele se torna um seguidor de Jesus, ele passa a seguir a Jesus, ele passa a ser um discípulo de Jesus. Então, quando nós somos tocados pelo reino, quando o reino traz para nós salvação, cura, nós precisamos, a partir daí, nos tornarmos seguidores de Jesus, dispostos a seguir Jesus. Isso não significa que a gente tenha que deixar o nosso emprego, o trabalho, não é essa a perspectiva, mas significa que nós temos que convidar Jesus para o nosso emprego, convidar Jesus para o nosso trabalho, convidar Jesus para a educação dos nossos filhos, convidar Jesus para a nossa casa, convidar Jesus para o nosso casamento, convidar Jesus para as nossas compras, convidar Jesus, dizer para ele: ok, Jesus, vamos juntos, eu quero comprar algo, vamos juntos. Reconhecer Jesus presente na nossa vida em todos os momentos da nossa vida. Andar atrás dele, andar com ele. Eu quero terminar essa live desafiando você a pensar nisso. Quem você é? Quem somos nessa história? As crianças
que se sentem desembaraçadas e se sentem como, quando olham para Jesus, se sentem como filhos e filhas, e por isso na simplicidade das crianças, acham que podem chegar nele sem nenhum embaraço. Os discípulos que querem impedir as crianças de chegarem, que querem fazer o Bartimeu ficar quieto. Os discípulos que querem sentar à direita e à esquerda. O jovem rico que tem tantas coisas e carregam tantas coisas consigo mesmo e que tem uma vida de moralidade, uma religiosidade, desde pequeno eu observo todas essas coisas, mas que lá no fundo do coração tem a inquietação de não saber se realmente está salvo. Como terei certeza da vida eterna? Bartimeu, que sente a sua miséria e que sente na alma o desespero de saber que o único que pode realmente nos acolher e resolver a nossa história, a nossa realidade, a nossa cegueira é Jesus, e a gente não pode deixá-lo passar. Ainda que as circunstâncias gritem para a gente ficar quieto, a gente grita mais alto ainda. Ainda que as pessoas na igreja ao nosso redor digam que a gente está ficando muito fanático, a gente grita mais alto ainda. Ainda que as pessoas na nossa casa dizem, ei, agora você só pensa em Jesus, a gente continua gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é a gente nessa história? Quem é você nessa narrativa de Marcos 10? Em toda a narrativa, a pessoa central o tempo todo é Jesus. Seja lá quem você for, seja lá quem eu for, todos nós, esse é o ponto comum do texto, todos nós precisamos nos aproximar de Jesus. As crianças vêm se aproximar de Jesus, o jovem rico vem e se aproxima de Jesus, os discípulos vêm, Tiago e João, e se aproximam de Jesus. Bartimeu vem e se aproxima de Jesus. Você e eu precisamos nos aproximar de Jesus. Pai, em nome do Senhor, move o nosso coração, move em nosso coração o mesmo desespero de Bartimeu, o mesmo desembaraço das crianças. Retira de nós, poda da nossa vida tudo aquilo que pode nos impedir de, tendo nos aproximado de Ti, continuar andando com o Senhor, aquilo que a gente não quer jogar de lado, aquilo que a gente não quer abrir mão, coisas que o Senhor nos deu que deveriam nos abençoar e das quais nós nos tornamos escravos. Abre nossos olhos, nos coloca nessa posição no reino, onde a gente entende que o maior é aquele que serve, que o que tem mais autoridade é aquele que dá do seu tempo, da sua vida, aquele que para por um. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Amém. É isso aí. Muito bem. Espero que tenha sido bênção para você. Deixa eu dar uma passada aqui para ver quem entrou depois que eu já estava falando. Eu já falei um oi para Sônia Casais. Oi lá, Carmen Silva, bem-vinda. Oi, Su, meu amor, minha querida, bem-vinda. Oi, Cris, bem-vinda. Quem mais está por aqui? Amém. Ana Rios, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Uau, é isso mesmo, Ana Kelly. Uau. Olá, Iron, que legal que você entrou, meu brother. Muito bom ter você aqui, cara. Venha sempre, todos os dias, segunda a sexta, 18 horas, aqui com a gente. Cristina, Ana Kelly, acho que não entrou mais ninguém, né?
Ok, é isso aí. Então, gente, beleza, essa foi a nossa live de hoje. Amanhã, às 18 horas, estou te esperando. A gente começa o capítulo 11 de Marcos amanhã. Sexta-feira, a gente tem a nossa live de perguntas e respostas. Traga suas perguntas da semana para a gente ter uma live bem bacana. Beleza? Deus abençoe você. Bom descanso. Beijo no coração. Fui!